A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia, aqui quem fala é a missionária Luciana e sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia do grupo de oração Ebenezer. Hoje chegamos a um dos momentos mais importantes da nossa série. Para você que tem nos acompanhado desde o início ou você que apenas ouviu hoje, nós estamos aprendendo sobre discernir a voz de Deus. E o tema de hoje é a obediência que libera propósito. Qual é a resposta ao chamado de Deus? Ao longo dessa caminhada, desses 13 episódios, nós temos falado sobre ouvir a voz de Deus, discernir sua direção, conhecer seu coração e confiar nos seus planos. Mas existe uma pergunta muito importante que falta. O que fazemos depois que Deus fala? Isso é muito importante. A série se trata de discernir a voz de Deus, ouvir. Mas e o que Deus faz com você? O que Ele espera depois que Ele fala? O que você precisa fazer? Somente ouvir não é suficiente. É preciso responder à voz do Senhor. E hoje nós vamos aprofundar sobre o poder espiritual de dizer: sim, Senhor. Eis-me aqui. Muitos querem ouvir a voz de Deus, mas querem as respostas que eles esperam. E quando Deus te chama ou te pede algo da qual você não está esperando, qual é a sua resposta? Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 6:8, que diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Olha que maravilha isso, meus irmãos. Será que eu e você temos feito como Isaías? Aqui nós podemos notar que Isaías ele teve um encontro profundo com a presença de Deus. E depois desse encontro, ele ouviu o chamado do Senhor. O que isso me revela? O Espírito Santo fala ao meu coração que para você ouvir o chamado do Senhor, você precisa ter um encontro verdadeiro com Ele. Ouvir o chamado e obedecer. Porque o mais poderoso é que Isaías ele não respondeu com desculpas, nem com medo, nem com resistência, não. Ele simplesmente disse: Eis-me aqui. E esse sim mudou completamente a história de Isaías. Vejamos bem, meus irmãos. Deus, ele não procura perfeição. Deus chama as pessoas que estão dispostas. Ou seja, ele está procurando disponibilidade. Mas muitas vezes nós estamos inventando desculpas. Do tipo: eu ainda não estou pronto. Não, quando eu estiver preparado, eu faço esse ministério. Não, meu coração não está pronto para perdoar. Eu tenho muitas falhas. Eu não sou capaz. Existem pessoas melhores para fazer isso. Mas a Bíblia mostra que Deus ele sempre usou pessoas imperfeitas. Como Moisés, que tinha medo. Mas Deus chamou Moisés e capacitou ele. Moisés não se achava capacitado. Ele chegou a dizer: eu sou gago. Gideão se sentia pequeno demais. Olha de onde veio Gideão e toda a sua família e o que foi que Deus fez com Gideão. Jeremias se achava muito jovem. Não acreditava que era eloquente o suficiente para falar por conta da sua idade. Pedro era impulsivo. E Jonas até tentou fugir do chamado do Senhor. Mas mesmo assim, Deus o chamou. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus ele não escolhe apenas os capacitados. Ele capacita os disponíveis. Porque, para começar, algo muito sério que eu vou dizer aqui agora, meus irmãos. A verdade é que nós não somos capacitados. É a misericórdia, a graça do Senhor que nos basta para viver diariamente. É tudo Deus, meus irmãos. Eu e você, nós sem o nosso Deus, nós não somos ninguém. Nós não somos capacitados para fazer nada, mas Deus tem tanta misericórdia por mim, por você, e a graça dele é que nos basta.
Ele nos chama e Ele nos capacita. Sabe qual é a chave aqui e a diferença? É se você diz o sim do Senhor. O inimigo, ele tenta convencer você o tempo inteiro. Convencer as pessoas que elas nunca serão usadas por Deus. Mas eu volto a repetir que Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele procura corações rendidos. Muitas das vezes nós deixamos de fazer o id do Senhor por conta das pressões. O que vão achar de mim? Ah, mas eu não tenho uma voz bonita. Eu não sei louvar. Eu não sei pregar. Eu não sei o ministério das crianças, das mulheres, dos jovens, dos adultos. Quantas desculpas, meu irmão, você está colocando para não fazer a obra do Senhor? Qual foi o talento que Deus te deu? Quando Ele voltar e Ele te perguntar o que foi que você fez com o seu talento, você enterrou? Todos nós, meus irmãos, nós temos limitações humanas, medos, inseguranças. Mas quando existe disponibilidade, Deus começa a trabalhar. Se nesta manhã de hoje eu estou falando com você, ouvinte, você se acha pequeno, incapacitado, eu libero uma palavra do alto nesta manhã, no poder do sangue de Jesus. Não ouça essas vozes que te limitam, porque isso é o inimigo. Deus, ele usa os pequeninos da casa. São desses mesmo que ele gosta de usar. Só diz, eis-me aqui, Senhor. Nós já falamos aqui que Deus não trabalha com comparação. Ah, mas o irmão sabe pregar melhor. Não, o pastor fala muito bem. Não, esse ministério só tem pessoas importantes, é um ministério grandioso. Eu não vou subir nesta plataforma. Eu não tenho o talento do desenho, das artes, da música. Meus irmãos, parem de se limitar. O maior impedimento não é a sua falta de capacidade, e sim de disposição. Porque Deus, ele faz coisas grandes através de pessoas pequenas. Sim, que dizem, eis-me aqui, Senhor. Meus irmãos, é algo muito forte e muito poderoso. A obediência, ela ativa o propósito. Do momento que você disser sim, eu te garanto que portas espirituais vão abrir na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus não é homem que mente. E muitos milagres na palavra de Deus começou com um ato de obediência. Noé construiu uma arca muito antes de aparecer chuva. Muitos o chamaram de louco e ele seguia, fazendo o seu trabalho como Deus mandou. Abraão saiu sem saber para onde iria. Deus mandou ele para uma terra aonde ele não saberia onde seria. Pedro lançou as redes novamente. Ele já estava cansado, não pescava nada, mas Deus mandou e ele obedeceu. E o que dizermos de Maria? Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Olha só, meus irmãos. Você tem respondido sim, Senhor. A obediência, ela libera um movimento no mundo espiritual. Temos aprendido sobre a fé. Sem obras é morta. Nós precisamos de mover, obedecer à voz de Deus, meus irmãos. E talvez hoje Deus esteja te pedindo algo que não faz sentido. Será que Ele está te pedindo para perdoar aquele familiar que você tem muita mágoa no coração? Porque ele te feriu e o perdão não se trata da outra pessoa e sim de você mesmo se libertar? Talvez Deus está dizendo assim para você hoje, espera, não está na hora, não é o momento, meu filho. Você está obedecendo? Ou você quer fazer, mesmo que Deus está dizendo que não é o momento? Talvez Deus está pedindo para você renunciar a alguma coisa da sua vida. Talvez um relacionamento, um vício, um pecado escondido e você não quer renunciar. Talvez Deus está te chamando para um ministério, uma obra nova que vai exigir coragem e que vai mudar a sua vida. Ou talvez Deus está dizendo, só confia em mim. Mas o que ocorre? Você está tentando entender tudo antes de obedecer.
Vejam bem, meus irmãos, muitas das vezes nós, pai e mãe nessa terra, quando nós pedimos algo para os nossos filhos, principalmente os jovens, até os pequenininhos também já estão fazendo assim. Você pede algo e eles falam, por quê? Pra quê? E questionam demais. Na minha época, na minha geração, imagino que de vários que estão ouvindo aqui, quando a mãe falava, o pai dizia, a água parava. E não me pergunte o porquê, só obedece. Assim muitos de nós fomos criados. Meus irmãos, não é que Deus é um Deus autoritário, mas é que quando Ele pede algo, Ele sabe o porquê. É o melhor para você. Obedeça, obedeça. Talvez Deus já tenha falado sobre você acerca desse ministério. Não, mas eu não dou conta. Meu Deus, mas quem vai me ajudar? A caminhada não é fácil. Os discípulos, eles foram chamados e quem disse que Deus disse que seria fácil? Talvez Deus está te pedindo para reconciliar com alguém. Ou mudar essa atitude que você tem. Você continua insistindo nessa atitude que Deus está te pedindo para você abandonar. Larga esse vício. Abandona isso que está te trazendo essa falta de paz. Talvez Deus está te pedindo para você voltar para a presença do Senhor. Quanto tempo tem que você não ora, não chora, não quebranta diante dos pés do Senhor? Ou talvez Deus está te pedindo para você iniciar algo novo. E talvez esse medo é o que está atrasando a sua resposta. Sabe por quê, meus irmãos? Existem portas espirituais que só serão abertas depois da sua obediência. Vamos ver. Olha só. Deus usa quem responde. As respostas de sim, elas mudam os destinos. Quando alguém responde ao chamado de Deus, não tem como algo espiritual não acontecer, meus irmãos. A vida de quem obedece a Deus alcança vidas, restaura famílias, impacta gerações e leva esperança. Meus irmãos, essa semana eu recebi uma mensagem no privado muito, muito edificante. Que o que eu estou fazendo agora, eu estou plantando no reino espiritual para minhas gerações futuras. E eu recebi isso com muita alegria no coração e disse amém, glórias a Deus. Muitas das vezes o que você está fazendo hoje, talvez frutos você colha hoje, mas talvez outros você nem verá. Deus não está procurando pessoas emocionadas. Eu vou fazer esse ministério hoje, eu vou gravar esse devocional, abrir esse canal porque eu estou emocionada, eu preciso disso. Não, meus irmãos. Deus está procurando pessoas disponíveis para viver aquilo que ouviram. Eu estou aqui vivendo o ministério. Eu estou fazendo por gratidão ao meu Deus e não por emoção. Só eu sei de onde Deus me tirou e de onde Ele tem me levado e aonde ainda Ele me levará. E as minhas gerações futuras, meus irmãos, pensem desta maneira. Não é por você. Eu não sou capacitada e você também não. É pelo que Deus quer fazer através de você. A obra do Senhor, ela não para. Ele vai chamar, Ele vai continuar chamando. E a sua resposta é, eis-me aqui, Senhor. Até quando você vai ignorar a voz do Senhor? Mas você continua pedindo respostas para as suas necessidades. E o sim do Senhor, onde Ele tem ficado? Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Mas quem disse que seria fácil? Mas Deus prometeu te capacitar e segurar na sua mão. Porque a caminhada espiritual, a jornada com o nosso Deus, ela não é fácil, mas ela é leve porque Deus é comigo e com você. É possível você ouvir mensagens poderosas, sentir a presença de Deus e mesmo assim ainda continuar a não obedecer. Mas a transformação verdadeira, ela só acontece quando nós colocamos em prática tudo aquilo que Deus falou. Muitos falam de avivamento. O avivamento não é só sentir Deus hoje. Uns arrepios. Já foi falado aqui dons espirituais, falar em línguas. Tudo isso vem do Senhor.
Mas o verdadeiro avivamento, ele é obedecer. Quando Pedro disse sim, ele se tornou pescador de almas. Quando Esté disse sim, ela salvou um povo inteiro. Quando Maria disse sim, ela participou do cumprimento do propósito de Deus. Olha que lindo! Eis-me aqui, Senhor. E foi a mãe do nosso Salvador. Um único sim, meus irmãos, ele pode mudar completamente a sua história. Quando Deus te falar, quando Ele te chamar pelo seu nome, porque Ele nos chama pelo nome, que a sua resposta seja sim, Senhor. Eis-me aqui. Os planos de Deus, nós aprendemos ontem, são maiores que os seus, são perfeitos. Quando Deus me chamou para a obra, meu Deus, quando você é criança, você não tem medo. Quando você é jovem, você é impossível. Você quer fazer coisas. É tão lindo. Mas aí a uma certa idade vai chegando e a gente vai tendo aqueles medos, ansiedades. Mas o sim, ele gera transformação. Toda vez que nós obedecemos, algo muda dentro de nós. Porque essa obediência, ela te gera um crescimento espiritual, um amadurecimento, uma dependência de Deus e o fortalecimento da sua fé. Cada vez, cada ato de obediência vai te aproximar mais ainda da vontade do Senhor. Fácil não será, mas Deus é conosco. Sabe por que o fácil não é? Porque o sim, ele exige você sair da sua zona de conforto. Ele exige você abandonar esse orgulho ferido, enfrentar medos e confiar mais em Deus. Mas eu te garanto, meus irmãos, que nunca haverá arrependimento em obedecer ao Senhor, porque Ele garante. Porque os planos dele são sempre maiores do que os nossos. Eu gostaria que você refletisse nisso. Talvez hoje Deus não esteja procurando alguém perfeito. Talvez Ele esteja só buscando alguém que diga, eis-me aqui, Senhor. Alguém disposto, alguém disponível, alguém que responda ao chamado como Isaías, eis-me aqui. Meu Deus, é muito forte, meus irmãos. A seara é grande, mas os trabalhadores são pouquíssimos. Ao longo dessa série, nós aprendemos sobre discernir a voz de Deus, conhecer seu coração. Mas tudo isso nos leva a uma decisão. Nós estamos nos aproximando ao fim desta série. E qual será a sua decisão? Responder ao Senhor? Porque ouvir a voz dele é muito importante. Mas mais importante ainda é obedecer à voz dele. Porque essa voz transforma destino. Você quer viver essa transformação? Você quer viver o sobrenatural do Senhor? Você quer começar a ver unção na sua vida, movimento? Você quer abrir portas espirituais? Você quer liberar as bênçãos sobre a sua vida? Talvez Deus só está esperando a sua resposta. Talvez Deus já falou e você não está obedecendo. Você não diz, eis-me aqui, Senhor. Quantos anos você tem orado? Quanto tempo você tem demorado para receber essa bênção que não tem chegado? Será que é porque você ainda não disse, eis-me aqui, Senhor? Reflitam, meus irmãos. Neste momento eu convido você a orar comigo. Se puder, feche os seus olhos. E se não, meus irmãos, vamos orar em concordância, amém? Soberano Deus, Pai querido e Pai amado, Senhor, aqui estamos, mesmo com as nossas limitações. Nós escolhemos dizer sim à Tua vontade. Deus, usa a nossa vida. Senhor, mesmo imperfeitos, a Tua misericórdia, a Tua graça nos basta. Nos ajuda a obedecer, Pai, mesmo quando houver medo. Que nunca nós sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra.
Senhor, nos torna disponíveis para o teu propósito. E que o nosso coração esteja sempre pronto para responder: eis-me aqui. Senhor, visita cada ouvinte deste devocional. Pai, esse devocional é um exemplo de eis-me aqui, que me coloquei na tua presença. É bem verdade, Pai, que o Senhor tem me capacitado. Capacita teu povo, Senhor, chama, continua chamando, não desiste. Mas que o teu povo venha dizer: sim, eis-me aqui, Senhor. Aceitar o chamado. Meu Deus, repreende todo o medo, toda limitação que está na mente do teu povo. Meu Deus, desamarra as correntes, quebra, Pai. Destrava tudo que no mundo espiritual tem travado o teu povo, de dizer: eis-me aqui. Deus, levanta essa geração de Samuel. Anima teu povo, Pai. Desperta a tua igreja para dizer o sim do Senhor. Meu Deus, reaviva, dá avivamento verdadeiro, que teu povo não queira sentir só uma emoção, um arrepio. Não, Pai. Que teu povo venha querer sentir tua presença, que teu povo queira fazer o teu chamado, Senhor. Porque verdadeiramente o Senhor é na vida de cada um, Pai. Oh, Deus de poder e glória, visita, Senhor, aqueles que estão me ouvindo. Eu me coloquei, eis-me aqui, Senhor. Continua, meu Deus, avançando esta obra, Pai. Coloca filhos dispostos. Quantos precisam ouvir de Ti, Senhor, e sentir verdadeiramente a Tua presença? Quão maravilhoso é Te servir, Pai, de coração, por tudo que o Senhor tem sido e feito, meu Deus. Oh, Deus, desperta a Tua igreja, Senhor. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Oh, glórias. Meu Deus, meus irmãos, é muito forte. Eu quero que todos vocês possam também sentir essa presença que não é momentânea. Essa alegria de servir ao Senhor, não porque você queira algo em troca, e sim porque Ele já fez. Ele já morreu na cruz por mim e por você. E por gratidão, nós servimos ao nosso Deus. Que você venha aprender a discernir a voz do Senhor, mas que melhor que você venha dizer sim, obedecer à voz do nosso Deus. Amém? Se essa mensagem falou com você, compartilha, meus irmãos. Vamos nos unir, vamos fazer o ID do Senhor. É tempo do povo de Deus se reunir, meus irmãos. Deus está às portas. Oh, glórias. Que Deus abençoe seu dia na presença do Senhor, e amanhã nós voltaremos com o nosso último episódio, vivendo expectativas maiores em Deus. Esperamos que depois dessa série você tire todo o medo, toda a insegurança, tudo aquilo que tem te travado em cumprir o ID do Senhor. Eu creio em nome de Jesus que eu ouvirei testemunhos. No início dessa série, os irmãos que têm nos acompanhado, se vocês se lembram, eu falei que a leitura deste livro, a meditação na palavra do Senhor, é a razão pela qual eu estou aqui hoje. Porque Deus, há 2 anos, me chamou para uma tarefa, da qual eu disse: eu não sei, mas eis-me aqui, Senhor. E Deus falou fortemente ao meu coração. Eu aprendi a discernir claramente a sua voz. E não é por mim, é pelo que Ele quer fazer através de mim. E eu não sou super mulher e nem tenho um sanso diferenciado ou sobrenatural. Eu sou igual a você, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo. Você também é capaz, não se limite. Deus, Ele quer usar vaso que diz: eis-me aqui. Porque Ele conhece que nós somos seres humanos limitados. Mas lembre-se, Ele quer chamar você para viver o extraordinário, com pessoas simples como nós. Amém? Que Deus abençoe. Um ótimo dia na presença do Senhor Jesus e até amanhã, se Deus permitir. Amém.